Você já passou por perto de um cemitério no meio da noite? A rua silenciosa, as árvores paradas, o som do vento raspando nos muros. É como se tudo ali estivesse esperando, parado no tempo. Mas e se eu te dissesse que nem tudo ali está dormindo? Hoje eu vou te contar uma história, mas não é sobre assombração, nem sobre fantasmas comuns. É sobre algo mais antigo, algo que ainda acontece, em silêncio, nas madrugadas, nos cantos mais esquecidos do interior do Brasil. Um ritual secreto, repetido há décadas por um grupo que quase ninguém vê, e que só aparece quando a cidade dorme, ou quando alguém morre. Tudo começou com um relato simples, um áudio que rodou em grupos de WhatsApp lá por 2019. A voz era de um senhor chamado Agenor, morador de uma cidadezinha em Goiás. Ele dizia: "Eu não invento nada. Vi com esses olhos aqui, ó. Eles estavam no cemitério, de madrugada, uns 8, todos de preto, e nenhum fazia barulho, só andavam, como se flutuassem. Tinha vela, tinha um negócio desenhado no chão, e uma criança chorando. Mas quando a gente se aproximou, o choro parou. A maioria riu, disse que era invenção de velho. Só que algumas semanas depois, uma mulher da cidade vizinha postou uma foto no Facebook, tirada às 3h11 da manhã. No fundo, o cemitério, e no meio das tumbas, vários pontos de luz, como se fossem velas, mas altas demais para estarem no chão. Ela escreveu na legenda: "Não tem ninguém acendendo vela às 3 da manhã, mas as luzes estavam lá e estavam se mexendo." A imagem foi deletada poucas horas depois, e aí vieram outros relatos, de Minas Gerais, do interior do Pará, do norte do Paraná, sempre em cidades pequenas, sempre nos cemitérios mais afastados, e sempre com o mesmo padrão: velas acesas fora do horário, sons abafados e símbolos riscados na terra. Começaram a circular fotos dos símbolos, círculos com pontas viradas para fora. 3 cruzes, uma maior no centro, de cabeça para baixo, e uma palavra escrita em vermelho, repetida em quase todas as imagens: voltar. No início, ninguém entendia. Voltar de onde? Voltar para quê? Mas depois surgiram registros mais antigos, matérias de jornal dos anos 70, com títulos como "Moradores dizem ouvir cantos vindos do cemitério às sextas-feiras." Cova é aberta sem autorização durante a noite. Prefeitura não tem explicações. Padre local denuncia práticas ocultas entre túmulos. E foi aí que se começou a falar do ritual dos 3 dias. Segundo alguns moradores antigos, o ritual só acontece quando alguém morre de forma violenta: assassinato, suicídio, acidente brutal. E o que dizem, sempre em voz baixa, como se tivessem medo de serem ouvidos, é que em certos lugares, quando o sangue é derramado, a alma não vai embora sozinha. Ela precisa ser fechada, precisa ser amarrada de novo ao mundo. E é aí que entra o ritual. 3 noites após a morte, no 3º dia, às 3 da manhã, 3 pessoas de preto entram no cemitério. Cada uma segura uma vela, e um leva um objeto do morto, roupas, fotos, dentes, às vezes até fragmentos do caixão. O que eles fazem ali, ninguém sabe direito, mas há quem diga que não é para impedir o espírito de voltar. É para garantir que ele volte, porque em algumas dessas vilas, os mortos continuam trabalhando. Tem quem jure que viu um homem morto entregar cartas em uma estrada de terra. Outros dizem que certas colheitas só acontecem depois que o ritual é feito. E há histórias de velhos que voltaram para casa, mas que já tinham sido enterrados. Gente que passou do tempo, mas que o povo ainda precisava. O que se diz é que a morte é só mais uma porta, e esse ritual é a chave que gira. Aos poucos, fui descobrindo mais nomes, mais fotos, mais vídeos que somem antes de você conseguir salvar. E comecei a perceber: essas histórias não estão sumindo, elas só estão se escondendo, porque quanto menos gente acredita, mais fácil é continuar. Você pode achar que é só superstição, só lenda de cidade pequena, mas há uma coisa que ninguém consegue explicar: por que, em todas essas cidades, alguns túmulos nunca acumulam poeira, nem folhas, nem teias. Eles estão sempre limpos, sempre arrumados, como se alguém
ainda cuidasse deles, mesmo que ninguém admita, mesmo que ninguém mais esteja vivo. Os relatos começaram a se intensificar. De repente, não eram mais apenas histórias contadas em voz baixa pelos moradores mais velhos. Jovens, curiosos, youtubers de terror começaram a investigar. E é aí que tudo piora. Em 2021, um canal pequeno no YouTube chamado Visão Noturna BR postou um vídeo chamado O que vimos no cemitério de Juatuba às 3 da manhã. O vídeo viralizou em menos de 24 horas. A gravação era simples. 3 amigos, câmera na mão, rindo no começo, dizendo que iriam desmascarar a lenda. Eles pulam o muro. A cidade está silenciosa. A câmera balança, iluminando túmulos antigos, placas quebradas e algumas cruzes caídas. Até que, num canto isolado, encontram o que parece ser um buraco fresco na terra, não um túmulo. Um buraco cavado recentemente, largo demais, fundo demais. Um deles se aproxima com a lanterna e diz: "Parece ter coisa lá dentro, tipo uma boneca." E então, o som da gravação trava. Por alguns segundos, o vídeo emudece. Quando volta, os 3 estão correndo, respiração ofegante. Um deles grita: tinha alguém lá embaixo." O vídeo termina com a câmera jogada no chão, tremendo. Alguns segundos depois, a imagem apaga. Na descrição, o dono do canal escreveu: "Esse foi nosso último vídeo. Não perguntem nada. Apaguei tudo. Tem coisas que é melhor não ver." O canal foi deletado no mesmo mês. 2 meses depois, um dos rapazes foi encontrado morto, dentro do próprio quarto. Causa da morte: insuficiência respiratória aguda, sem sinais de agressão. Mas o laudo apontava uma coisa estranha: unhas sujas de terra. E o mais bizarro, terra também encontrada dentro da traqueia, como se ele tivesse sido enterrado vivo, por dentro. A partir daí, outras histórias começaram a se repetir em cidades diferentes. Sempre as mesmas características: cemitérios pequenos, afastados, atividades às 3 da manhã, figuras encapuzadas, velas que acendem sozinhas, símbolos no chão com sangue de animal. E em alguns casos, uma quarta figura. Essa quarta figura nunca se mexe, fica no centro do círculo, com um pano branco no rosto, imóvel. Alguns dizem que é apenas parte do ritual. Outros juram que é alguém que foi trazido de volta, uma testemunha, identificada apenas como L, morador do interior do Maranhão, relatou em áudio vazado o seguinte: "Eu vi com meus próprios olhos, achei que era um velório noturno, coisa de família, mas ninguém chorava, ninguém falava. Eles só andavam em círculo, a vela queimava azul. E no centro tinha alguém amarrado. Não se mexia, não respirava, e mesmo assim, os olhos estavam abertos. Ele nunca quis dar entrevista. Desapareceu semanas depois. E então veio o caso, mais bizarro de todos. Uma professora do interior de Alagoas, chamada Silmara, começou a perceber que seus alunos estavam agindo de maneira estranha. 3 meninas da mesma turma começaram a desenhar círculos com símbolos estranhos nos cadernos. Sempre o mesmo padrão: 3 cruzes, uma invertida no centro, e a palavra "fiquem" escrita em letras vermelhas. Quando questionadas, as meninas diziam que haviam aprendido aquilo com o homem do cemitério, mas ninguém sabia quem era. E pior, ninguém da cidade lembrava de nenhum enterro recente. A professora investigou por conta própria. Foi até o cemitério às escondidas e lá encontrou o que jamais conseguiu explicar: 3 túmulos recém-abertos, sem nomes nas lápides, sem datas. Apenas um único símbolo marcado em todas: 3 velas cruzadas em triângulo. Ela ligou para a polícia. Mas quando voltaram no dia seguinte, os túmulos estavam selados e as lápides haviam mudado. Agora tinham nomes, os nomes das 3 alunas. As meninas mudaram de cidade com os pais dias depois e nunca mais foram vistas. O que se diz, em sussurros, é que o ritual serve a algo maior. Não é apenas superstição. Não é só para trazer alguém de volta. É para mantê-lo aqui, como se alguém ou algo tu precisasse de lembrança, de nome, de vela acesa. Porque quando o último que lembra morre, ele acorda com fome. É por isso que essas pessoas voltam ao cemitério. Não é por fé,
nem por saudade. É por medo, porque o que vive no silêncio dos túmulos precisa de nomes para continuar. E o ritual é a única forma de alimentar essa memória, de manter essa coisa saciada. A última parte dessa história é a mais perigosa, porque envolve um grupo que nunca foi filmado, nunca foi pego, mas que aparece sempre que o ritual está prestes a acontecer, os que limpam o caminho. Toda cidade tem seus segredos, mas em certas cidades os segredos têm nome, rosto e endereço, e muitas vezes estão enterrados ali mesmo, na terra batida, atrás das grades de um cemitério que ninguém visita à noite. O mais assustador sobre o ritual não é o que é feito, mas quem garante que ele continue sendo feito. Surgem histórias de homens de preto que passam de carro por cidades pequenas dias antes de um enterro estranho, de mulheres vestidas de branco que entram em velórios e nunca são reconhecidas, mas sempre deixam um bilhete enrolado entre as flores, e de vultos que aparecem nas imagens de câmeras de segurança de funerárias, sempre por volta das 3, olhando diretamente para a lente. A esses, os moradores antigos chamam de os que limpam o caminho. Eles não fazem o ritual. Eles preparam o ambiente, removem quem atrapalha, alteram os registros, apagam nomes e, principalmente, escolhem os corpos, porque nem todos os mortos servem. Só alguns. Aqueles que morreram no auge da dor. Aqueles que se foram sem entender. Aqueles que ficaram com algo por dizer. Esses, segundo as histórias, não aceitam o silêncio, e é por isso que eles são trazidos de volta, não por amor, não por saudade, mas por utilidade. Disse que o ritual mantém viva uma entidade ou uma ideia que precisa existir entre os túmulos, alimentada por fé, medo e repetição. Uma espécie de memória viva, como uma consciência enterrada, mas que se estende por cemitérios do Brasil inteiro, conectados por esse costume que ninguém assume fazer, mas todos conhecem. E você sabe o que é mais perturbador? Nem sempre o ritual acontece com permissão. Há relatos de túmulos violados sem que a família saiba, de corpos levados de madrugada e devolvidos antes do amanhecer, com marcas estranhas nas unhas, como se tivessem tentado sair. E há algo ainda pior. Em alguns lugares, o ritual não serve só para trazer. Ele serve para trocar um morto por outro, uma alma perdida por uma alma viva, algo para manter o equilíbrio, como se, para um voltar, alguém precisasse ficar no lugar. Essa parte da história é quase sempre contada em sussurros. Mães que perderam filhos jovens, mas sonharam com eles voltando, e acordaram com outro familiar morto. Casais que enterram um ente querido. E 3 dias depois, um vizinho sofre um acidente inexplicável. Sempre 3 dias. Sempre 3 da manhã. Sempre em cidades pequenas, onde o tempo parece andar mais devagar. E o mais inquietante, há túmulos com nomes duplos, nomes riscados, datas trocadas, como se a morte ali tivesse mudado de ideia. A pergunta que ninguém consegue responder é: por quê? Por que manter esses rituais vivos? Por que permitir que essas práticas continuem? A resposta, dizem alguns, está nas promessas antigas, promessas feitas há mais de 100 anos, quando os primeiros colonos chegaram. Promessas a santos, entidades, ou nomes que já se apagaram da história oficial. Promessas que diziam: enquanto houver oferenda não haverá praga. Enquanto houver ritual, a cidade não afunda. Enquanto houver troca, a terra permanece fértil. Então, eles continuam. Porque parar pode significar perder tudo, e o mais cruel de tudo, quem faz o ritual nunca se lembra. Relatos falam de pessoas que acordam com os pés sujos de terra, com marcas de cera nos dedos, com símbolos riscados em espelhos embaçados, mas não lembram de nada, como se tivessem sido usadas ou convocadas, como se o ritual não fosse só feito por elas, mas através delas. E agora você sabe da história. Você ouviu cada detalhe. Você viu os padrões. Você sentiu o arrepio ao imaginar aquele cemitério escuro, com velas que não apagam. A pergunta: você vai conseguir esquecer? Porque há um boato
repetido em comentários, sussurros e relatos escondidos, de que, uma vez que você ouve sobre o ritual, ele já te viu. Não é preciso participar, nem ver, só ouvir, só saber. Já é o suficiente. Então, da próxima vez que você passar por um cemitério à noite e notar que há uma vela acesa em cima de um túmulo esquecido, ouvir um som baixo, quase um lamento, ver uma sombra que não deveria estar ali, não olhe, não fotografe, não diga nada, vire as costas e vá embora. Porque se eles estiverem lá, é porque a próxima troca já começou.